agora eu abro oportunidade para conversar com um grande amigo meu, um advogado, um comunicador também hoje, o Vilmar Govinatsky. Obrigado, Vilmar. Poxa vida, Silvio, muito obrigado. Eu que agradeço esse espaço e esse momento de estar aqui contigo. E parabenizando, Silvio, esse excelente formato que agora, né, é o podcast, é a proposta da moda, a proposta da época, com muito mais, vamos dizer assim, informalidade, não perdendo conteúdo, né, mas trazendo um espaço assim mais tranquilo do que aquele que muito formal, da televisão, muito formal, né? Muito bacana. E parabéns ao grupo aqui, a equipe Provídeo, deste né? estúdio aqui. Provídeo. Provídeo. Maravilha. O Edmilson aqui, a equipe dele, que é um estúdio maravilhoso que tem aqui na Domingos Crescente, aqui no bairro Partenon, em Porto Alegre. Mas, na verdade, é o seguinte, né? O programa ele está entrando no 24º ano. 24 anos estamos comemorando. O programa agora. Economia e Desenvolvimento. Começamos em 2000 com Panorama, né? Depois passou a ser Economia e Desenvolvimento. E hoje o importante é o seguinte, é um programa que está consolidado e, sobretudo, eu digo, Vilmar, claro, sob o meu comando isso é importante, mas, sobretudo, pelo conteúdo que os nossos convidados passam aqui. Porque televisão, meio de comunicação, hoje, se ela não tem conteúdo, ela não consegue sobreviver. O conteúdo é importante, tu sabe disso, né? Conteúdo diversificado e conteúdo diversificado. Com profundidade, com muito conhecimento. As pessoas que aqui se apresentam contigo, Silvio, são pessoas extremamente competentes, com assuntos diversos, não é? Então isso aí realmente é o que nos falta sempre como informação fidedigna. Não existe fake news no Economia e Desenvolvimento. Fake news deixa para o governo federal, né? Bom, um dos assuntos importantes, hoje a sociedade, a urbanização provocou isso cada vez mais, a urbanização, né, de pequenos núcleos de cidades, vilas e tal, se transformando em aglomerados, em zonas urbanas e tal. E isso provocou uma grande revolução já há bastante tempo, né, Vilmar? Nas relações das pessoas com a sua cidade, das pessoas com elas próprias, de famílias e tal. E então, a questão da convenção de condomínio, o regimento interno dos condomínios, ela começou a ganhar força, ganhou importância nessas relações. Como é que tu está vendo esse encaminhamento dessas coisas? Porque tem muitas questões aí a serem ainda dirimidas, né? Tem muitos problemas que devem ser, de certa maneira, encarados e resolvidos ou encaminhados pela Convenção de Condomínio. Olha, Silvio, tu tocaste numa coisa muito, muito importante. Veja que as residências, né, praticamente não existem mais. O que existem hoje são grandes conglomerados, são torres residenciais, inclusive há condomínios que superam muitos municípios em número de pessoas, superam muitos municípios do próprio nosso estado aqui do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. Então isso aí, na verdade, o que trouxe? Trouxe um regramento mais, vamos dizer assim, minucioso, mais detalhado. Tá? Veja, a Convenção do Condomínio está prevista numa lei de 1964, a Lei 4.591, e tamanha a importância que se tem com a Convenção, que ela veio para o Código Civil em 2002. 2002 tem um capítulo 7, específico da Convenção Edilícia, do condomínio edilício, aliás. Do condomínio edilício, tá? Que vão ali do artigo 1331 até o 1358 e trata da convenção, tá? No artigo 1334, e dentro desse artigo 1334 trata também que a convenção vai cuidar do regimento interno, inciso 5 desse artigo. Então, a convenção, diria o seguinte, a convenção, ela é a grande lei, porque a convenção tem força de lei. Claro, ela não pode, obviamente, contrariar nem a Constituição, nem o Código Civil e nem a própria Lei 4.594, que ainda é válida subsidiariamente. Tá? Mas a convenção é a grande lei, a grande norma do condomínio. E a lei da convenção, aí sim, aí vem o regimento interno, que detalha, vamos dizer assim, os costumes do condomínio. Então, hoje o condomínio, ele tem várias coisas que são modernas, assim como o podcast aqui é um formato moderno de comunicação. Dentro da convenção, por exemplo, tem o quê? Dentro do regimento tem o quê? Dentro do condomínio tem o quê? Tem, por exemplo, a portaria virtual. E é uma coisa moderna hoje. Não está mais o porteiro ali presente. Tá, o porteiro remoto, portaria virtual. Isto, obviamente, implica em mudanças comportamentais. Uma delas, entrega de volumes,
que hoje também é uma grande inovação no nosso modo de viver, né? As compras pelo telemarketing. E aí, como é que funciona se não tem uma pessoa para receber? Bom, isso tem que estar regrado no regimento interno, né? Então, os pets. Antigamente era raro ter pets dentro dos... Hoje é raro não ter. Hoje é raro não ter. Hoje é raro ter um só. Né? E todo mundo gosta, óbvio, né? Do bichinho de estimação ali. E isso está regrado, tem que estar regrado. Né? Comportamento. Anda pelo elevador social, não anda. Tem que andar no colo, tem que andar com guia. Isso é o regimento interno que isso define. Muda o comportamento das pessoas nos condomínios. Exatamente. Né? Por exemplo, tem a locação por temporada, o Airbnb. Tá? Isso é uma coisa nova também. Então, a convenção, isso é muito bom ficar claro assim, ela tem que ser conhecida por todos, não só pelo síndico, tem que ser conhecida por todos, e ela pode ser modificada. Obviamente, a modificação da convenção exige 2/3 dos condôminos para ser... Então, fica meio engessada, né? Fica meio difícil. Já o regimento interno é 50%. Então, a gente tem um trabalho nesse sentido, tá? De bastante tempo, com bastante experiência, onde a gente faz esse tipo de assessoria aos condomínios. Olha, a convenção já está meio fora da realidade, o regimento interno já não está atendendo às necessidades, já estão ali com os seus artigos, enfim, já um pouco superados, tem que ser reformados. Então, isso aí tem que ser visto muito bem claro à luz da legislação, à luz de que, assim, aconteça isso, uma reforma tem que ter, a grande maioria tem que ser contemplada, não pode vir uma coisa de cima para baixo, tem que ser discutida, tem que ter um grupo que trabalhe, um grupo que elabore, mas tem que levar sempre a Assembleia, a Assembleia tem que ter conhecimento, tem que participar. Perdão. Vilmar, e uma decisão de uma convenção de condomínio, ela, para ser aprovada, ela precisa um número mínimo, digamos assim, tem 100 moradores, tem que ter mais de 50. 2/3. 2/3. 2/3, tem que ter mais de 66. Digamos, é uma coisa absoluta, então, né? É absoluta. Isso está no 1333 do Mas Código existem Civil. decisões que podem ser tomadas pela convenção que não necessariamente precisem de 2/3 dos... Existe o próprio regimento interno. O próprio regimento interno, ele exige que 50%, né, dos condôminos possam alterar o regimento interno. Assim como também existem situações que têm que ser unânimes, que é mudar a configuração das unidades. Eu quero, por exemplo, puxa vida, é só residencial, mas alguém entende lá que deve levar a proposta para que seja misto, residencial e comercial, só por 100%. Não é absoluto. Uma contradição não tem. Não impede totalmente. Quer mudar a fachada do prédio, só por 100%. Um condômino já veta todo o resto. Pode ter 1000 condôminos. Mas digamos assim, 100% de... Quer dizer, se tem 100 moradores, os 100, se o cara não foi, por exemplo, se o cara não foi na reunião. Não foi na reunião. Não, ele pode até não ir na reunião, tá? Não tem problema nenhum, tá? Mas ele tem que assinar a alteração. Ah, tá. A assinatura dele. Com a anuência dele. Que configura o 100%. Tá? E é muito importante também dizer assim, quem é o condômino? Tá? O condômino, o proprietário é o condômino, tá? E as pessoas que têm direitos possessórios. Tá? Direitos possessórios. Por exemplo, a pessoa que ele tem a nua propriedade, o nu proprietário, o que é isso? Tá? Ele recebeu aquele apartamento por doação com cláusula de usufruto. Tá? Ele é o nu proprietário, ele mora lá, ele tem a propriedade, não tem a posse, mas tem a propriedade. Tá? Outro caso é o contrato de promessa de compra e venda. Tá? Ele ainda não é o proprietário, mas ele tem o direito à propriedade. Enfim, então essas situações aí configuram um condômino. O locatário, o inquilino, não é condômino. Tá? Então, muitas vezes se discute isso. O inquilino é condômino, mas ele pode receber, digamos assim, a autorização do proprietário para representá-lo? Pode. Por procuração, sem problema nenhum. Pode. Claro, sem dúvida nenhuma.
Tá? Mas tem que ter o nome do proprietário ali. Mas tem que ter o nome do proprietário ali e essa procuração A anuência dele, claro. tem que ser formalizada. Né, Quais são os principais problemas que ocorrem nos condomínios atuais? Que tipo de bronca? Tem muita bronca, mas que tipo é mais comum? Depende da complexidade do condomínio. É um condomínio que tem salão de festas, um condomínio que tem piscina, que tem quadra de esportes, que tem... A questão de salão de ginástica, coisa assim, não é maior problema. Mas porque é muito uso individual. Mas quando o uso é coletivo, aí sim, aí começa já da própria previsão ali, quando o cara vai contratar. Né? Então, existem condomínios que até fazem por sorteio a contratação. Porque às vezes o que acontece? Datas que são datas muito significativas. Natal e fim de ano, então... Todo mundo quer reservar. Todo mundo quer reservar. Então, o que se faz? A gente implementa, via regimento interno, um processo por sorteio, para que não haja problema. Claro, aí tem que ter a regra. Olha, eu posso me inscrever até tal data, etc. e tal, mas vai decidir no sorteio. Em vez de decidir por ordem de chegada, porque a ordem de chegada é um problema, né? Às vezes dá um conflito na própria ordem de chegada. Né? Então, isso exige muito, né, Vilmar? Isso exige muito da capacidade do síndico. Então eu te pergunto o seguinte: existe curso de formação de síndicos? Existem. Existe, mas não é nada oficial, não são cursos oficiais. Porque eu acho importante isso, cada vez mais a função de síndico, ela exige uma profissionalização. Exige. Até de fato, o próprio Código Civil já previu, em 2002, do síndico não ser condômino. Abriu uma brecha. E olha que em 2002 não se falava em síndico profissional. Né? Mas não se falava em síndico profissional. Mas o legislador da época foi muito inteligente quando já colocou a possibilidade de ser um síndico não condômino. E abriu a possibilidade de ser um síndico profissional. Então, o síndico profissional hoje é uma profissão. E qual é a vantagem de ser um profissional e não um morador do prédio? Olha, a vantagem é que o síndico profissional, ele, na redundância do verbo profissionalizar, ele se profissionaliza exatamente em cima de cursos. Ele faz cursos, ele se interessa. Aí sim, ele sabe... Ele tem que saber da questão da convenção, ele tem que saber um pouco dessa regra do jogo da legislação, ele tem que saber da questão da prestação de contas, ele tem que ser até um pouco psicólogo, muitas vezes, para contornar situações. E algumas vezes psiquiatra, né? Psiquiatra. Mas ele tem que ser. E o síndico profissional hoje é uma possibilidade, não é? Uma situação que hoje está bem consagrada. Grandes complexos condominiais, é impossível que uma pessoa, porque naquela época antiga, né, era muito, o senhor lá está aposentado, vai ser síndico. Ele não entendia nada, corria riscos. Isso é um erro, né? O cara tem tempo, mas não tem a capacidade. Exato, né? Não corria riscos. Muitas vezes o cara não tem nem a intenção de ser e é colocado como síndico. O cara, por exemplo, ele não tinha conhecimento que se o seguro do condomínio não for feito, ele responde com bens pessoais. É verdade. Corria riscos, inclusive, para o seu próprio patrimônio. Então, hoje, quando coloca um síndico profissional, já a situação muda de forma muito, muito preponderante, assim, né? Perfeito. E, bom, do ponto de vista dessa questão condominial... Agora, por exemplo, eu estou vendo aqui o litoral gaúcho, por exemplo, eu comecei lá as minhas idas às praias em Tramandaí. Tramandaí era pequenininha e tal, hoje tem grandes prédios lá, Imbé, quer dizer, o litoral do Rio Grande do Sul hoje é também um grande potencial nisso, né? Nossa, o litoral do Rio Grande do Sul, principalmente ali, aquela parte de Xangri-Lá, Capão da Canoa, Capão Novo, aquela... É impressionante o que tem de condomínios residenciais, condomínios horizontais, mas também são residenciais. Tem muita gente que já se aposenta e vai morar na praia. Bom, isso aí é um condomínio. Aliás, a pandemia, ela originou um movimento de migração de muitas pessoas de Porto Alegre para o litoral. Proporcionada pela internet. Porque tem muitos profissionais que vão trabalhar na praia, não precisa ficar. O escritório hoje, por exemplo, é uma coisa que está praticamente fora já de costume, obsoleto. O que tu fazia antigamente de uma vez por semana ir para a praia, tu vem hoje para a cidade. Na praia e vem o escritório de advogado, por exemplo, é uma coisa interessante, porque antigamente, entrar no escritório de advogado, eram forradas de prateleiras com livros de tudo que era espécie. Tá? Hoje não precisa mais nada disso, porque hoje com a internet a gente tem possibilidade de consultar
qualquer bibliografia em tempo recorde. Então, o escritório de contabilidade virou basicamente uma mesa e o computador, claro, conectado a uma boa internet. Então, isso na praia acontece muito, os profissionais irem para a praia. Até a telemedicina está indo para. Já existe. Né? E também, na verdade, né, Vilmar, porque é bem do meio, existem muitas empresas especializadas em assessoria imobiliária, né? Porque Sim. É importante isso, né? Sim. Porque é uma necessidade que existe. Sim. E essas empresas são importantes do ponto de vista estratégico até, né? Da própria convivência dos condôminos, né? Sim, sem dúvida. O nosso escritório, por exemplo, não se resume só à questão de condomínios, tem todo o direito patrimonial. Isso, né? E aí, claro, né, direito sucessório, etc. Isso aí é uma coisa que hoje tem. Até, por exemplo, saindo um pouquinho do condomínio, a questão, por exemplo, sucessória. Tá? O próprio inventário está caindo de moda. Por quê? Porque hoje tem a empresa, a empresa familiar, a holding familiar. Hoje tem. Hoje não, já existia, claro, né? As doações com cláusula de usufruto, os próprios testamentos, né? Mas a empresa, a holding familiar, é uma novidade. Então, a lei, as situações que estão trazendo mais facilidade e mais economia, porque o inventário hoje custa caro, caríssimo, não é? Então, tem situações que as empresas, as famílias constituem uma holding familiar, e já decidem pela própria empresa os bens que ficam dentro da holding para os sócios da holding. Ou seja, acabou a sucessão, não precisa de inventário, não tem mais inventário. E aí tem toda aquela questão que há uma economia muito grande, principalmente no imposto de transmissão, exatamente, causa mortes e doações, o ITCMD, tá? Que é um percentual caro, 4% sobre o valor dos imóveis. Tá? Então, isso traz economia, traz mais segurança, tem segurança jurídica, não é nada que faça ao arrepio da lei, muito pelo contrário, coberto pela legislação, e ao mesmo tempo, né, evita toda aquela situação posterior e até o desgaste da família, muitas vezes dos herdeiros, que começam, né, a ter conflitos na divisão, na partilha dos bens. Importante é o seguinte, né, Vilmar, esse recado que eu acho que fica aí é de que os condôminos saibam escolher alguém para representá-los como síndico, né? Alguém que tenha um certo discernimento, um certo conhecimento, né? Eu até acho, a gente sempre defendeu, por eu como economista, sempre defendi a inserção da cadeira de mercado financeiro, né, de finanças, nas escolas, para elas aprenderem a dar o valor ao dinheiro, saber coisas. E a questão do mercado imobiliário também, porque hoje todo mundo vive no condomínio, né? Seria até bom as escolas tratarem da questão do convívio familiar, da questão imobiliária, né? Importante isso, né? Importantíssimo. As crianças deveriam obrigatoriamente ter, e aí tu como economista sabe bem, né, o valor do conhecimento de como gerir bens, como gerir valores, como gerir patrimônio. E as crianças, não tem dúvida nenhuma, deveriam ter esse conhecimento a partir já dos inícios escolares, dos anos escolares da sua formação educativa. Muito bem. Vilmar, muito obrigado pela tua presença aqui. Até uma próxima. Muito obrigado. E a você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Tenham todos uma bela semana e até a próxima edição do nosso Economia e Desenvolvimento. Até lá.